Hoje aqui no YouTube, às 10 horas da noite, teremos mais uma web aula. Dessa vez vamos falar sobre o apoio dos empresários a Bolsonaro. E essa é a última semana de web aula sobre o livro E daí? Desmitificando a farsa Bolsonaro. Se você ainda não adquiriu a sua versão do livro, você pode comprar tanto a versão física quanto a digital, os links estão aqui na descrição. Também gostaria de pedir que você me siga aqui no YouTube e também nas outras redes sociais. O Twitter é @profileooficial e o Instagram é canal Profileo. Isso porque eu estou preparando algumas modificações no canal e você vai ter uma bela surpresa já agora no mês de julho. Eu tenho certeza que você vai adorar essa surpresa que eu estou preparando para você. Vai ficar incrível, lindo, mas você tem que controlar a sua ansiedade. Quando tudo estiver pronto, quando tudo estiver certo, eu vou anunciar aqui e nas outras redes, então fique ligado. E ontem à noite nós tivemos um burburinho, uma grande confusão, né? Primeiro foi dito que o Carlos Alberto Decotelli não assumiria mais como sendo ministro da Educação. Outros portais de comunicação disseram que a reunião que ele teve ontem com o Bolsonaro deu sobrevida ao ministro. Uma grande desinformação, um grande desencontro que foi promovido ontem à noite. Tudo porque, à tarde, o Lauro Jardim, do portal O Globo, do jornal O Globo, descobriu que a posse do Decotelli que iria ocorrer hoje, dia 30, terça-feira, havia sido alterada, havia sido postergada por tempo indeterminado. E claro, surgiu todo um burburinho que ele poderia ter sido demitido ou desistido de ser nomeado ministro. Tá? E alguns portais de esquerda começaram a falar que essa situação do Decotelli tem todo um preconceito. Porque quando um branco faz uma modificação no currículo, a cobrança em cima dele é muito menor do que quando o Decotelli, no caso um negro, faz uma adulteração curricular. Mas isso é bobagem, porque o que esses portais não entendem, ou não querem entender, ou fingem que não entendem, é que a situação do Decotelli é muito mais séria. Não é simplesmente uma modificação, falar que eu fiz um artigo a mais ou tive uma experiência de emprego que eu nunca tive. O caso do Decotelli envolve o Ministério Público. Isso é muito sério. Porque entre 2007 e 2009, quando ele fez o currículo dele, quando ele fez, supostamente fez o doutorado, quando ele disse ter feito o doutorado, já passaram 11 anos, de 2009 para 2020. E o Decotelli, ele era militar, agora ele está na reserva, mas ele era um militar e ele pode ter feito uso dessa titulação fraudulenta para receber penduricalhos salariais. Então isso vai incidir o Ministério Público em cima do ministro, invariavelmente. Quanto tempo será que ele ficou usando essa informação? Será que ele tem algum acréscimo salarial por conta dessa titulação que ele não possui? Então vai ter Ministério Público em cima. E o Bolsonaro, o que ele menos quer nesse momento é confusão. Ele tem problema com o STF e o inquérito das fake news, que vai chegar no Carluxo. Ele tem um outro problema que é o inquérito para saber quem está financiando as manifestações antidemocráticas, que vai chegar no Carluxo. Ele tem um problema no Superior Tribunal Eleitoral, por conta da chapa, que pode ser cassada. Mais um problema. E depois ainda tem toda a situação envolvendo Flávio Bolsonaro, Fabrício Queiroz. O Queiroz prestou depoimento ontem. Pode ser que saia delação premiada. Pode ser que saia até mesmo delação premiada da esposa do Queiroz. Então o que o Bolsonaro menos quer nesse momento é complicação jurídica. E se o Decotelli assumisse de fato no prazo e o Ministério Público começasse a investigá-lo, seria mais um problema jurídico. Tanto que o próprio presidente falou, o que o Decotelli menos quer é atrapalhar. E se ele tiver de fato recebido indevidamente com a bonificação do doutorado, vai ter Ministério Público e isso vai causar problemas para o governo. E perceba que nesse momento o Bolsonaro ele está Jairzinho Paz e Amor, como algumas pessoas da imprensa estão dizendo. E é interessante que, já que ele não pode mais ir para o confronto bélico, para a disputa, para a guerra ideológica, o que o Bolsonaro faz? Ele volta, retrocede para usar uma estratégia mais sutil, mas que é muito presente no governo dele, que é a guerra híbrida. E ontem foi nitidamente guerra híbrida. Você tem uma parte da imprensa falando que vai ser demitido, ou que ele havia desistido de nomear o Decotelli, e outra parte da imprensa falando que ele manteria a nomeação do Decotelli. Isso é desinformação, isso faz parte da guerra híbrida. É para deixar todo mundo confuso, é para deixar todo mundo desnorteado, principalmente para ganhar tempo. O que o Bolsonaro precisa com o Decotelli agora é ganhar tempo. Possivelmente a equipe presidencial está avaliando, fazendo esse papel, entre aspas, de Ministério Público. Eles estão avaliando o histórico do Decotelli de 2009 até 2020 para saber se existe alguma irregularidade
obtida por conta da titulação fraudulenta. Se o governo perceber que não há nenhuma irregularidade, que está tudo certo, que ele não recebeu nenhum penduricalho salarial por conta da titulação, ele possivelmente vai ser nomeado. Agora, se for identificado pela equipe do presidente que tem irregularidade, então ele não vai ser nomeado. E esse tempo, esse prazo que foi dado, esse prazo indeterminado, vai servir justamente para investigar os ganhos do Decotelli entre 2009 e 2020, 11 anos. E isso vai dar tempo, obviamente, para a equipe do Bolsonaro investigar. Então ele começa a soltar essas notícias falsas pela sua equipe. Ah, vai ser demitido. Não, vai ficar, para gerar zum, gerar burburinho. Guerra híbrida, que nós já estamos acostumados. O que é guerra híbrida? É você soltar uma notícia falsa para um veículo não tradicional de imprensa e depois desmentir oficialmente. Então falaram que o Bolsonaro havia desistido de nomear Decotelli, mas o próprio presidente falou que o Decotelli cometeu um equívoco, mas ele tem total capacidade para ser ministro. Então ele deixa essa possibilidade aberta. Ele pode tanto voltar atrás e não nomeá-lo, como ele pode, de fato, nomeá-lo. Mas o que vai depender? Vai depender se essa investigação, de fato, é investigação, não é uma investigação formal, se essa investigação por parte da equipe do Bolsonaro, se ela vai identificar ou não irregularidades salariais obtidas pelo título fraudulento. Então vamos ter que aguardar mais um tempo. E não caiam nesse negócio de preconceito. Essa situação é completamente diferente. Não estou dizendo que não existe, porque nós sabemos que de fato existe. Mas no caso do Decotelli, isso é bobagem. O que pode acontecer é incidir o Ministério Público em cima do governo, em cima do Decotelli, aumentando ainda mais o caldeirão de pólvora que está o governo Bolsonaro nesse momento. Se você gostou, se inscreva no canal, ative as notificações e me siga nas outras redes sociais, @Profiléu Oficial, Twitter e no Instagram, canal Profiléu.